3, 4. Aqui estou para cantar o que sinto ninguém vê. Aqui sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor. Tanta gente que hoje cada digitação, mas a alegria vai ganhar, eu sei, para você que hoje está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda a gente. É Jesus, que ama assim a toda a gente. Seu caminho de luz, que a felicidade conduz. Aqui, emoção dessa minha luz, sorrindo, já chegou. Saudamos a todos, dizendo boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom estarmos juntos, bom vê-los, todos que participam deste culto, neste momento, de forma presencial, né? E também online, de forma remota pela internet. Bem-vindos todos que quiserem e puderem fazer o compartilhamento deste momento como testemunho, fiquem à vontade. Lembrando que também este culto estará disponível na internet logo após, pelo menos até a meia-noite mais ou menos, a gente tenta publicar este momento de culto, então também no YouTube, e é claro, ele permanece no Facebook. Querendo compartilhar, fiquem bem à vontade. Vamos louvar a Deus nesse que é o terceiro fim de semana após Pentecostes, o período especial que marca a igreja. Vocês que são sementes que foram lançadas no coração, na alma de vocês, a palavra de Deus que foi lançada em nossos corações deu frutos, e aqui estamos em comunhão numa noite fria. Hoje à tarde a igreja estava cheia, com sol maravilhoso, né? Hoje à noite agora o pessoal acho que ficou com um pouquinho de frio, com medo, mas nós corajosos estamos aqui. Agradecemos a todos do grupo e a todos que estão aqui conosco também. Vão auxiliar depois na distribuição da ceia e nas demais atividades do culto. Cantamos, vamos cantar? Passa uma aí. Vamos passar mais uma. Deus está aqui, Deus está conosco. Logo em seguida oramos invocando a presença de Deus também. Aleluia, com céu aqui
podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia. Trouxeram aqui eu respiro. Trouxeram amanhã que se levanta. Trouxeram eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia. Trouxeram aqui eu respiro. Trouxeram amanhã que se levanta. Trouxeram eu te falo e podes me ouvir. Podemos não ver o ar, mas ele é necessário e vital para a nossa vida. Podemos não ver a Deus, mas ele é real, existe, necessário e vital, fundamental para a nossa vida. E a esse Deus que dedicamos este culto. Por isso fazemos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dizemos ou fazemos a oração inicial, que a gente chama de invocação, não só para Deus estar conosco, porque Ele já está conosco, Ele nos acompanha o tempo todo, mas na realidade é para mostrar: este culto não é para outro, é para o único e verdadeiro Deus que nós dedicamos este momento. Aos que puderem, pode se colocar em pé. Conforme segue a projeção, nós oramos invocando a presença de Deus, e todos podem pegar as Bíblias. Vamos fazer o seguinte: abre a Bíblia no Salmo 1. Abre a Bíblia no Salmo 1. E aí vocês também acompanham a leitura depois. Salmo número 1. É o primeiro salmo, onde nós então faremos a leitura deste texto de forma responsável. Oramos invocando a presença de Deus. Senhor, nos aproximamos do Teu altar neste momento e o fazemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Em Teu nome, ó Senhor, bondoso Deus e Pai, aqui estou para Te louvar e Te agradecer, em comunhão com os demais irmãos na fé. Quero ouvir a Tua palavra e ter minha fé fortalecida pela ação do Espírito Santo, através dos meios da graça aqui administrados. Abençoa-me nesta oportunidade especial de culto, em nome e por amor de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Salmo 1 então. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo Não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Neste momento, de uma forma especial, convido a todos para confessarmos os nossos pecados ao nosso Pai de amor, Pai de misericórdia, Deus Emanuel, que perdoa em Cristo. E assim, oramos conforme segue. Ouve, ó Deus, os nossos pedidos e atende a nossa oração. Não nos desampares, Senhor nosso Deus. Não te ausentes de nós.
apressa-te em socorrer-nos, Senhor da nossa salvação. Senhor, pequei de novo, eu não queria, mas pequei. Não consegui guardar puros os meus pensamentos. Minhas palavras nem sempre foram puras e corretas. Minhas ações nem sempre foram feitas em amor a ti e ao próximo. Senhor, sei que não mereço, mas peço teu perdão, em nome e por amor de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Pergunto, diante do altar aqui estabelecido para este fim de compartilhar com todos o perdão, vocês admitem e reconhecem que são pecadores? Cada um simplesmente pode afirmar dizendo: sim, eu pequei. Sim, eu pequei. Vocês têm certeza que Deus amou e ama vocês e continuará amando sempre, intenso, abundante e profundamente, e enviou seu Filho Jesus, que morreu na cruz, garantindo a mim e a vocês o perdão pleno e completo de todos os pecados? Vocês querem este perdão? Se assim é, afirmem dizendo: sim, pela graça de Deus. Sim, pela graça de Deus. Diante da confissão de pecados que cada um fez, diante da certeza do perdão de Deus em Cristo, o consolo que vem de Deus em Cristo, eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês o amor e a graça de Deus. Da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os pecados, e o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Queremos meditar na leitura do Antigo Testamento, o texto de Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 a 24, onde damos ênfase neste texto, profeta encorajando e consolando o povo de Israel, com a certeza e a esperança de que será reunido e aconchegado diante do grande cedro, o Messias, o Cristo do Novo Testamento. Será plantado no Monte Sião e protegerá a nação que será restaurada do exílio. Lembrando o Evangelho de Marcos, que nós vamos ler logo em seguida, dando ênfase às seguintes palavras: cresce a planta muito alto até ficar a maior de todas as plantas ou hortaliças, e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Vamos meditar, vamos acompanhar a leitura de Ezequiel 17, 22 a 24. Uma promessa de esperança. O Senhor Deus diz isto: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo, e o plantarei num monte elevado, no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes, e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali, e acharão abrigo à sua sombra. Todas as árvores dos campos ali ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, o Senhor, farei, eu cumprirei o que prometi. Deus garante o que fala. Aquele esquema, quando diz alguma coisa para alguém e afirma, dá ênfase, e no fim às vezes vem aquela frase: tenho dito, ponto final. Quer dizer, o que Deus estabelece está estabelecido, que Ele faz renovar, até mesmo aquele que perdeu as esperanças, quem sabe nunca teve fé, ou perdeu a fé, já teve fé e perdeu a fé. O Espírito Santo pode fazer milagre na vida, curando o corpo, mas o maior de todos os milagres é colocar no coração a fé em Jesus Cristo. Como Cristo diz ao paralítico: levanta e anda. E aí o povo fica admirado com isso,
porque ele disse: os teus pecados estão perdoados. Dizer levanta e anda, curar alguém é fácil, Cristo mesmo coloca. O difícil é perdoar pecados. Por quê? Porque depende da nossa fé na obra que Jesus Cristo realizou em nosso favor, dando a vida na cruz. Assim nós queremos meditar no 2 Coríntios, o texto da Epístola do Novo Testamento, capítulo 5, versículos 1 a 10. Onde lembramos então o apóstolo Paulo está... Pode passar mais uma, eu acho? Passa mais uma? Passa mais uma? Lembramos então que o apóstolo Paulo está desenvolvendo a reflexão sobre o ministério ou a missão do cristão no mundo. O pastor que trabalha, o ministério de forma geral, como sacerdócio universal, todos nós trabalhando no reino de Deus no mundo. O capítulo 4 nos lança desafios em termos físicos, materiais, que nós como cristãos enfrentamos em nossa caminhada rumo ao céu. Isso no capítulo 4, anterior a esse, capítulo 5, onde nós vemos o apóstolo Paulo comparando nossa vida terrena, se referindo a uma tenda, uma barraca, uma casa, com a vida celestial, um edifício pleno, perfeito e maravilhoso, nova vida no céu. Lembrando que ao recebermos a nova vida pela fé em Cristo, passamos a andar pela fé, orientados pelo Espírito Santo através da sua palavra e motivados pela graça de Deus, prometendo e assegurando que todos terão o privilégio de estar diante do trono e receber o melhor de todos os prêmios, a coroa da vida eterna. Ser fiel até a morte. Registra João no Apocalipse, e aí a promessa: te darei a coroa da vida eterna. Que Deus nos mantenha na fé verdadeira até o último suspiro da nossa vida. Isso é garantia de Deus, a vida eterna. Vamos ouvir o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 10. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Por isso, gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos, aflitos, enquanto vivemos nesta barraca que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Muito obrigado pelas leituras até aqui feitas. Nós lembramos que Deus vai recompensar sim, cada um de acordo com o que fez. Mas esse texto, fora do contexto, acaba levando as pessoas a pensarem de que quem é bom vai para o céu, quem é mau vai para o inferno. Eu não estou dizendo que o mal pode seguir fazendo a maldade e vai para o céu, está garantido. Não é isso.
mas também o texto não nos diz que os nossos bons frutos ou boas obras feitos garantem para nós a salvação. Não é isso que o texto diz. O texto está dentro de um contexto onde se destaca o seguinte: quem vive a fé em Jesus Cristo, motivado e guiado pelo Espírito Santo, produz bons frutos, e esses bons frutos nos acompanham. Então, que eu e vocês, que recebemos o Espírito Santo desde o nosso batismo, continuemos produzindo bons frutos, frutos que nos levam à vida eterna e serão recompensados quando Cristo vier no dia do juízo final. Vale a pena ser cristão, se esforçar para isso, pela fé. O justo viverá por fé. Então toda boa obra nossa, na realidade, é Deus agindo através de nós em benefício de outras pessoas. Está entendendo? A gente não faz boas obras para ganhar o favor, ou o céu, ou alguma recompensa. A gente faz boas obras porque já ganhamos o céu, favor e a bênção de Deus através de Cristo. E assim, cantamos então: a lei do Senhor é perfeita, a palavra de Deus é perfeita, restaura e transforma nossa alma, nossa vida como um todo. Cantemos com fé e devoção. Que assim seja, que meditar na palavra de Deus sempre tenha proveito para nós e através de nós as pessoas que estão à nossa volta. Lemos então o texto de Marcos capítulo 4, versículos 26 em diante. Jesus nos ensina através de parábolas. Aos que puderem podem se colocar em pé. Em seguida faremos nossa confissão de fé hoje de forma iniciada conforme a projeção dele. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra, quer ela
esteja, ou quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito, até ficar a maior de todas as plantas ou hortaliças. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas comparações como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Que nós, como discípulos de Cristo, tenhamos um entendimento a partir da explicação que o Espírito Santo coloca em nossos corações também. E sobre isso também declaramos o que queremos a respeito do único e verdadeiro Deus, conforme segue na projeção. Então, nossa confissão de fé, reafirmando: nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus. Anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. Cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória do céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. És triuno, ó bom Senhor, cantem todos teu louvor. Podem sentar-se. Amém. De todas as tribos, povos e raças, todos são convidados a virem à presença de Deus para adorá-lo. Cantemos com fé e devoção. Todas as tribos, povos e raças, todos virão te louvar. Todas criaturas, línguas e nações, podemos ressonar, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo
texto do Salmo agora há pouco lido, destacamos a primeira parte do versículo 1, Salmo 1 também. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Versículo 3: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Que o Espírito Santo esteja com todos nós neste momento, ao meditarmos em sua palavra, e que esse proveito, esse fruto, dure para a vida eterna, em nós e através de nós, em outros, todos à nossa volta, em Cristo. Amém. Pode deixar que eu tento, vamos ver se está certo. Isto: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, suas folhas não murcham. Árvores, pois é, nós temos o evangelho de hoje, onde Jesus compara o reino de Deus com uma semente que é lançada. O reino de Deus, eu acho que está cortando o microfone, né? Parece que, infelizmente, temos que dar um jeito nisso aí. O reino de Deus, seguindo, é a ação de Deus no mundo através de seu Filho. Deus é Senhor. Deus criou o mundo, Deus mantém o mundo e todas as coisas que nele existem. E Jesus, num certo momento, diz: o reino de Deus já veio, está com vocês, em vossos corações. Deus Pai, por amor a nós, envia o seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz. Através de Cristo, Deus traz o seu reino para este mundo. Temos muito o reino de Deus, várias parábolas, onde Deus estabelece vamos colocar assim, um gerenciamento, onde Deus vem ao nosso encontro pela sua palavra e os sacramentos, nos convidando a crer em Cristo. E Cristo então traz este reino, este novo testamento, esta nova aliança, fundamentada e baseada na vida, ensino, obra, morte e ressurreição de Jesus Cristo, essencialmente hoje na igreja, através da Santa Ceia. O reino de Deus está conosco. Então, Deus, através de Jesus Cristo, vem estabelecer o seu reino. Por que é importante ter o reino de Cristo? Porque existe um reino que não é de Cristo. E o príncipe das trevas, ele governa a vida de muitas pessoas. Pessoas mal intencionadas, propositalmente agindo contra a palavra de Deus. É o diabo agindo, não é o Espírito Santo se manifestando nelas, mas o espírito deste mundo. Ninguém diz Jesus é maldito sendo guiado pelo Espírito Santo. Então quem não crê, não é Deus que está agindo naquela pessoa, ela está sendo governada. Gente, todo mundo tem o Senhor sobre si, acima de si, todos, até quem diga eu sou o Senhor da minha vida, conversa para boi dormir. Ninguém, todo mundo tem o reconhecimento, consciente ou inconsciente, a administração, o reconhecimento de um ser supremo. Para nós cristãos, o único e verdadeiro ser supremo, criador e mantenedor de todas as coisas, nós temos que dar o nome, é Deus, Yahweh. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, único e verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. Cuidado quando se diz por aí, Deus é um só. Isso é verdade até, que Deus é um só, não tem dois deuses no mundo. Mas muito perigoso quando se diz Deus é o mesmo, por isso posso ir em qualquer lugar, Deus é o mesmo. Conversa para boi dormir. O Deus de seitas espiritualistas, budismo, macumba, espiritismo, o que for, qualquer tipo de prática contrária à vontade de Deus, não é o Deus Espírito Santo que se manifesta nestes lugares.
Não é o Deus da Bíblia, por mais que se use a Bíblia, pode ler, pode fazer oração, o que for, mas se a prática e o ensino forem contrários à palavra de Deus, quem está dominando e governando naquele lugar não é Cristo. Cristo não é o Rei, o Senhor soberano, mas há uma força maligna agindo naquele lugar. E aqui cabe agora o perigo em relação a igrejas que ensinam doutrinas falsas, contrárias à vontade de Deus, quer seja através de líderes consagrados, quer seja através de pastores ou padres. Todo ensino, não importa quem seja, que é contra a palavra de Deus, e o povo ainda grita amém, não é o Espírito Santo que está comandando aquela mente, aquele momento, aquela reflexão, mas tem um outro Senhor que quer dominar as vidas da gente fora da igreja, inclusive se sentar no trono de Deus, no lugar de Cristo, se tornando o anticristo. Então, queridos, nós precisamos sim estar muito atentos ao reino de Deus. Só Cristo é nosso Rei, Senhor, profeta, sumo sacerdote, não tem outro. Profeta, aquele que veio anunciar a palavra de Deus e é a própria palavra. Sumo sacerdote, único representante nosso diante de Deus. Rei, reino do poder, da graça e da glória pertence a Deus somente. Pertence a Deus somente. Vamos observar bem isso aí. O reino de Deus então é a ação de Deus no mundo através de Jesus Cristo, nos convidando a reconhecer a obra de Cristo para a nossa salvação. Como é que Deus faz isso? Semeando a palavra em nossos corações. Essa semente foi lançada em nós, uma semente aparentemente pequena. Trazer uma criança diante do altar, contar uma história bíblica para uma criança, o que adianta isso? Ela não tem conhecimento racional nem do batismo, nem da história bíblica. Sabe o que acontece? Uma transformação na vida daquela pessoa. Essa semana eu publiquei no meu Face particular, não coloquei no da congregação, porque eu não comentei com ninguém, eu coloquei por minha conta e risco, o incentivo aos pais a trazerem seus filhos para a igreja, que cresçam diante do altar de Deus, não impeçam as crianças de virem à igreja, tá? E aí um comentário de um colega, o pastor Couto, né? E uma senhora que era irmã em Cristo, congregada em Nova Petrópolis, ela colocou: pastor, tu lembra do Pedrinho, do Pedro, acho que ela colocou, é um piazinho. A hora que ele começou a andar, o que ele fazia? Saía do banco e vinha na frente, ali na minha volta. Às vezes eu dava atenção para ele, ficava conversando, deixava ele ali, às vezes eu brincava com ele um pouquinho. Claro que eu não parava o culto para brincar com ele, né? Mas dava um mínimo de atenção para ele. Ele é confirmado, é um grandão e um cristão, um jovem, um adolescente cristão, que crê em Cristo. Gente, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. O Espírito Santo, na medida que a semente da palavra de Deus vai sendo semeando em nossos corações e mentes, e através de nós no coração e mente, ouvidos, na alma das pessoas com quem nós convivemos, pode parecer pouca coisa, um exemplo, um testemunho, uma atitude, uma fala, uma explicação, uma mensagem bíblica, não qualquer mensagem, uma mensagem bíblica, palavra de Deus que a gente compartilha, pode parecer pouco, mas faz a tua parte. O pouco nas mãos de Deus, Ele transforma e Ele multiplica, e isso se multiplica e cresce no coração, vida, mente e alma das pessoas que são atingidas por essa palavra. Nós não temos a dimensão até onde essa semente, o quanto essa semente pode crescer. Por isso as duas parábolas. Vamos só ver alguns aspectos, salientando, destacando, né? A palavra de Deus opera por si mesma no coração humano. Não é o pastor que é o cara. Poxa, esse pastor não sabe pregar, enrola e não explica direito as coisas, não dá para nem entender o que ele explica. É a palavra de Deus
que está sendo ensinada, se é doutrina falsa, tem que se preocupar. Mas é a palavra de Deus, pura, correta e verdadeira, o Espírito Santo se encarrega. Então, queridos, não dependam tanto até da dinâmica do pastor. Pô, esse cara assim, dá vontade de escutar. E aí vem outra pessoa que fala mais devagar, pausadamente, que até dá sono, mas o fato de dar sono não quer dizer que o conteúdo é ruim ou errado, mas é o jeito da pessoa se expressar, levando inclusive muitas vezes ao entendimento mais fácil e profundo do que alguém que se expressa muitas vezes muito bem, mas de conteúdo bíblico tem pouco, quase nada, ou é raso, como se diz. Queridos, não vejam em si a dinâmica, mas sempre, em cada culto, em cada momento, foquem no conteúdo, a semente que está sendo semeada, a palavra de Deus. Esse é o ponto. Inclusive, nesse momento da mensagem, a mensagem, se é boa, se o pastor, eu mesmo como pastor, consigo levar vocês a querer ler mais e meditar mais e se aprofundar mais na mensagem de Deus, na sua semente, na sua palavra. Se a ênfase muitas vezes está na dinâmica em si, a gente procura, e tem que ter, claro que faz parte, mas a essência é a semente, a palavra de Deus, não a habilidade e a capacidade. Eu sou um bom missionário, nossa, metade de São Miguel do Oeste vai vir para a igreja, vai vir por causa do pastor. E o pastor sai, metade da igreja vai embora e sai também. Não criou raiz. Por quê? Porque estava fundamentado em uma dinâmica, uma amizade, no carinho ou algo assim. Cabe aqui uma reflexão muito interessante sobre a raiz. Numa certa localidade, em época de seca, tinha 2 produtores de laranja, e um deles, no seu pomar, estragou o esguicho, aquele esqueminha para girar, jogar água, tá? Conhece, né? Estragou. Ele chamou o técnico, o cara veio e olhou os pés de laranja verde, mesmo alguns dias sem água, mas as folhas estavam verdes. E olhou para o pomar do vizinho, que até estava colocando água, na medida do possível, no que tinha, conforme tinha, em meio a uma grande seca. E aquelas árvores estavam secando, morrendo. Então o técnico perguntou: qual é o segredo? Você colocou mais água? Não, tanto que eu nem tenho água. Mas o que você fez para que o seu pomar esteja verde e o do vizinho esteja secando mesmo com água agora, diante desta seca? Muito simples. Quando eu plantei os pés de laranja, eu coloquei um pouco de água, porque eu queria que os pés lançassem raízes profundas e buscassem a umidade do solo que estivesse mais ao fundo. E o meu vizinho, por outro lado, regou, molhou aquelas arvorezinhas pequenas, cresceram viçosas e bonitas, mas não lançaram raiz profunda, só superficial, porque não precisavam, porque tinham água à vontade, em abundância. E agora que deu a seca, os pés deles estão secando, mas os meus estão se mantendo, porque lançaram raízes profundas. Árvores enraizadas, que passam por situações de problemas e dificuldades. O que vem a ser isso? Eu e vocês passamos por muitas dificuldades. A nossa vida pode durar 80, 100, 120 anos, mas somos crianças, somos árvores recém-plantadas, sementes recém-brotadas que estão começando a produzir bons frutos,
frutos da fé, porque vocês estão em comunhão, quem está nos assistindo, está nos acompanhando. Só que tem um detalhe: a colheita vai ser só lá no fim da nossa vida, não sabemos quando vai ser, mas toda e qualquer dificuldade que nós passamos no dia a dia da nossa vida, o que Deus permite não é para nos prejudicar física e espiritualmente, por mais que doa no corpo, por mais que soframos sentimentalmente. Toda dificuldade que nós enfrentamos, quer seja em meio à pandemia, quer seja em meio à doença, Deus está permitindo para que lancemos raízes profundas, para que quando vierem outras situações mais delicadas, até em termos de fé, nós tenhamos o alimento, tenhamos força, tenhamos capacidade para superar o que estamos passando. Então, queridos, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Toda dificuldade é humana, terrena e passageira, não vai durar para o céu. Mas o que passamos aqui, o que enfrentamos, é sob o olhar amoroso de Deus. Deus não permite uma dificuldade maior do que possamos enfrentar. E além disso, além de permitir a dificuldade para nos enraizarmos no Evangelho, no amor e na graça de Deus, Ele dá condições, Ele dá capacidade para a gente vencer os obstáculos. Como se diz por aí no ditado, Deus não permite a cruz maior do que se pode carregar. Aí se aplica. Deus é bom, Deus está agindo para que tenhamos e sejamos fortes, mas fortes, enraizados e fundamentados na palavra de Deus, porque a palavra que a gente pode ler pouco ou muito, diariamente, semanalmente, mas de preferência constantemente, é esse pouco ou muito contato com a palavra de Deus que o Espírito Santo vai usar para transformar as nossas vidas e fazer a gente crescer espiritualmente. De certa forma, essas parábolas nos incentivam. Fica em contato com a palavra de Deus, te alimenta com a palavra de Deus. O Espírito Santo vai produzir frutos, quer esteja acordado, quer esteja dormindo. O Espírito Santo age, transforma. Podemos não entender o processo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Atividade humana no plantio da semente se limita a semear, a gente cuida também um pouquinho, né? E colher depois. Como diz o texto, quando a espiga estiver secando, madura, vai ser colhida. Então nós, quando chegar o período final da nossa vida aqui, o Espírito Santo vai nos colher. Deus virá nos chamar para estarmos com Ele. O processo de germinar, brotar, fazer brotar a semente, crescer e produzir, está nas mãos de Deus. Alguém entende como é que é isso? Existem explicações sobre isso, tanto na planta, como é que ela germina, como é que ela cresce, como é que ela lança a espiga e faz a espiga encher de grãos de novo. Mas vamos e venhamos, nós realmente, profundamente entendemos como é que é isso? É dedo de Deus. Mesmo sem entendermos, isto acontece. Nós conseguimos entender como é que uma pessoa incrédula, ateia, má, pode se tornar uma pessoa boa, cristã, consagrada, convicta e que vive e testemunha a fé em Jesus Cristo. Nós podemos entender como é que uma criança pirrona, turrona, teimosa, birrenta, pode virar um cristão atuante e consagrado no reino de Deus, disposto a salvar outros. A gente não entende, a gente sabe como é que Deus age, Deus está agindo, a gente pode não entender como é que funciona, mas precisamos ter a compreensão de que é real, é Deus agindo todo o tempo todo pela palavra na nossa vida. Conhecemos o processo, mas não entendemos o milagre da vida que Deus realiza em nós. O milagre da vida da semente, que na terra brota e cresce e produz. O milagre da vida da palavra de Deus, que chegando aos nossos ouvidos e corações, nossos olhos quando lemos a Bíblia, o milagre da vida eterna que já começa em nossos corações, transformando as nossas vidas, desde o batismo até o último instante da nossa vida. Podemos não entender, mas Deus está agindo, Deus está operando, Deus está transformando nossas vidas. Embora aos olhos humanos, a semente da palavra de Deus do seu reino pareçam insignificantes,
como a semente da mostarda. A segunda parábola que nós lemos, o seu crescimento e a sua expansão serão enormes e extensivos a toda a terra, para atingir todos os povos do mundo. Deus quer que todos os povos do mundo, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. É significativa essa música, é maravilhosa essa música, porque é isso que Deus quer, e isso fica evidente nesta parábola, que os passarinhos, vamos dizer assim, o grãozinho é pequeno, mas cresce e vira uma hortaliça grande, ao ponto de os passarinhos poderem vir e se aninhar nos seus ramos, nas suas folhas. E esses passarinhos, eles vêm de todos os lados, eles não são só dali da volta, vêm de qualquer lugar. Esses passarinhos, na realidade, pode ser a representação de todos nós. Cristo é o broto, a árvore que cresce. Cristo, na realidade, pode ser também a videira, e é, em outro texto, comparado com a videira, e nós os ramos que estamos ligados a esta videira. Então, aqui tem um detalhe, a expansão para todo mundo, pela ação do Espírito Santo através do Evangelho, e esse Evangelho chega até as pessoas pela palavra, que é anunciada e vivenciada por nós também, né? Podemos não entender como isso acontece, mas Deus está realizando o milagre da regeneração da alma, o milagre da vida acontece, como diz 2 Coríntios, o milagre da vida elimina a morte, regenera a morte, transforma a nossa vida. É a vida de Deus, e a vida é Cristo. Assim, muitos corações encontrarão se aninhando a Cristo, abrigo, consolo, proteção, fé, perdão, vida e salvação. São algumas coisas, alguns detalhes que Deus tem preparado para nós, porque Ele é a videira. Tudo isso podemos aqui destacar cada um desses pontos, dando ênfase àquele momento que a gente está agoniado, que a gente está com medo de tudo e de todos. Busca abrigo em Deus. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações, em qualquer situação. Esse é o abrigo de Deus que Ele oferece a nós. Está desamparado, desesperado, não tem mais solução a tua vida e os teus problemas? Busca consolo e orientação para não chegar a esse ponto. Isso é consolador. Diante do desespero, Deus nos consola. Proteção, quer seja na pandemia, quer seja nas tentações que o diabo nos oferece. Nós precisamos da proteção de Deus, e assim vai. A fé nos é dada pela ação do Espírito Santo, e para ter o perdão dos pecados, eu preciso da fé em Jesus Cristo. Quem crê, crê no quê? No perdão dos pecados. Para quê? Para justamente ter vida aqui, vida espiritual. E esta vida espiritual em Cristo nos garante a vida eterna. Quem crê no perdão dos pecados pela fé em Cristo tem a salvação, a vida eterna, dado a todos. Isto é dado a todos. Confiança, certeza no triunfo final, na palavra e no reino de Deus, reunindo a todos na glória eterna. Esse é o propósito de Deus, a grande colheita, como diz o texto. Por isso, a afirmação que o Salmo coloca para nós: assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Parece que a gente não entende, ainda mais lido no ar. Toda boa obra que eu e vocês realizamos pela fé em Cristo vai redundar, vai levar, vai nos direcionar a uma coisa maravilhosa, a algo certeiro. Quem crer e for batizado será salvo. Isto é líquido e certo. Então, essas pessoas, eu e vocês, que confiamos em Deus, recebemos a semente. Essa semente cresceu e está produzindo frutos da fé, porque vocês creem, vocês agora estão alimentando a fé de vocês. Só que este fruto também precisa vir com boas obras,
para que as outras pessoas também recebam a semente que eu e vocês já recebemos. E a partir do momento que eu e vocês compartilhamos a palavra de Deus, semeamos a palavra de Deus nos ouvidos e nos corações de amigos, familiares que estão perto ou longe de nós, o Espírito Santo poderá agir. Mas quem sou eu? Não depende do padre, do pastor. Por favor, vocês têm bem mais contato com gente que não crê do que eu mesmo, muitas vezes, em muitas situações. Então, quem são os mensageiros de Deus que vão anunciar o Evangelho, a boa nova que salva, vão lançar a semente no coração das pessoas? Eu e vocês. Gente, nunca duvidem ou nunca dependam do potencial intelectual de vocês. Dependam e confiem sim na ação e atuação de Deus, Espírito Santo, através do testemunho de vocês. Então, quando Jesus diz que a parábola do reino é como uma semente, independente do solo onde ela cair, vai agir, vai transformar. O Espírito Santo vai usar a palavra de Deus para tocar no coração. E mesmo que a gente aparentemente não veja o brotar, o germinar e o crescer, o Espírito Santo está agindo no coração da pessoa que nos ouve. Mas para essa pessoa ter sua vida transformada, eu e vocês precisamos ir ao encontro dela. Que Deus nos use como seus instrumentos de sua vontade, e através de nós, muitas pessoas sejam transformadas, e assim atinjamos familiares, amigos, rua, bairro, cidade, país, sei lá, até onde chega a mensagem. A gente não tem nem como medir até onde cresce. Então a semente da mostarda pode ser pequena, mas dá uma árvore grande, dá um pé grande que até a sombra produz. A palavra de Deus pode ser insignificante, o reino de Deus, a atuação de Deus no mundo, aparentemente pode ser insignificante, através de mim, de vocês, mas o Espírito Santo está agindo, e Ele é todo poderoso, e Ele transforma tudo e todos. Vamos lá, vamos ser bons semeadores dessa palavra, vamos ser bons representantes do reino de Deus a todas as pessoas com quem nós convivemos. Jesus é nosso Rei, Jesus é nosso Senhor, então vamos viver para esse bom Deus, esse Deus bondoso. Quem separou sua oferta pode trazê-la diante do altar nesse momento, e assim nós queremos cantar a canção que segue: perdão dos meus pecados. A vida em alegria devo ao nosso bom Deus. Cantemos. Perdão dos meus pecados, a paz de coração, a vida em alegria devo a ti, meu bom Deus. Este Senhor, que o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, obrigei a não ser a ti, Senhor. A única natureza leva meu cantar, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem vigor, obrigei a não ser a ti, Senhor. Adorado, aleluia, adoração, nada me venceu, devo a ti, meu bom Deus. Senhor, sempre o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, obrigei a não ser a ti, Senhor. Onde podemos ir a não ser a Deus? A quem seguiremos a não ser a Ti, Senhor? Então, que Deus nos ajude a ficarmos firmes nesta convicção e certeza. Nós temos alguns pontos de destaque para este momento, pedidos e agradecimentos também, porque não vamos só pedir,
nos últimos dias, no grupo da igreja até mesmo, as últimas semanas, 2 semanas principalmente, foram meio tensas, né? Onde tivemos vários pedidos, onde tivemos pessoas que estiveram em UTI ou que ainda estão, né? Então queremos primeiramente agradecer a recuperação, cirurgias bem-sucedidas de algumas pessoas que destacamos agora, e vocês podem colocar em vossas orações de forma geral, pode citar o nome, ainda mais das pessoas que vocês conhecem, ou simplesmente agradecer pelos que se recuperaram e pedir pelos que estão enfermos. Lembramos da Yara Palhano, ela fez cirurgia, bem delicada a cirurgia, mas já está em casa e está se recuperando. Também lembramos a Genesi Ecker, que está com problemas relacionados ao câncer, também está se recuperando em casa. Dona Lenita Repke, que esteve até a semana retrasada, acho que no hospital, UTI, entubada, e já está passeando na casa da filha em Foz do Iguaçu. Teve uma recuperação maravilhosa pela bênção de Deus, né? Então é importante a gente lembrar disso também, né? Também queremos agradecer a Deus pela cirurgia bem sucedida da Glicéria Eckert, irmã da Caroline. Também lembramos de uma forma especial que seu Delmar Bock, em virtude do Covid, teve uma melhora, saiu da UTI, mas ainda está internado precisando de oxigênio. Então, de uma forma especial, ele ainda inspira cuidados, e vamos pedir que Deus abençoe o tratamento dele, né? O Valdir Schroeder, irmão do Wilson, da nossa igreja, né? É cunhado da Marli Schroeder, né? Ele está internado, Xanxerê, em estado grave, com problemas cardíacos. Foi feita a cirurgia, não tiveram êxito na cirurgia e vão ter que refazer depois de alguns tratamentos, né? Então, Valdir é o nome dele. O Alencar Baldiceira também esteve entubado, foi extubado, mas ainda está na UTI por causa do Covid, inspirando cuidados, né? Ele é o esposo da Silvane Lam, né? Nós queremos também, neste momento, agradecer a Deus por alguns aniversariantes nesta semana, que foram citados hoje à tarde também. Seu Ayrton Lamp, seu Jailson Kriser, que hoje está no teclado, o David, e também a Daniele Neumann, né? Hoje à tarde alguém lembrou, mas vamos agradecer pelos pastores também. Ontem tivemos o dia dos pastores, né? E hoje, num frio desse, se não fosse a situação, nós estaríamos nos preparando para tomar uma sopa do dia dos namorados, mas não foi possível hoje. Tomara que o ano que vem possamos nos reunir nesse período de inverno e aquecermos nosso corpo, e nosso coração e nossas relações. Estamos lembrando, daqui a alguns dias tem mais alguém de aniversário. A minha digníssima e querida filha, Eloá. Deixa eu anotar aqui. Seria isso? Quem? Cristiano. Só observar, vale lembrar que nós vamos colocar de forma geral os enfermos, podemos colocá-los juntos enlutados, agradecer e pedir pela recuperação, porque todos já foram citados aqui, não caberia a gente reler de novo, né? Já colocamos diante de Deus. Podendo, então, se coloque em pé, falamos com Deus em oração. Todo-Poderoso, amado e eterno Deus, diante do Teu altar reunidos neste momento, honramos o Teu santo nome por teres agido de forma tão maravilhosa em nossas vidas, através da Tua palavra, que foi semeada em nós, em nossas vidas, nossas mentes, nossas almas,
e está produzindo fruto maravilhoso da fé e também das boas obras. Por favor, continua conosco e especialmente pedimos, faça-nos mensageiros da tua palavra. Isso quer dizer que nós queremos ser missionários, nós queremos ser pessoas que testemunham e levam Cristo para todos. Amado e eterno Senhor, neste momento agradecemos por todas as pessoas que passaram por alguma dificuldade física em seu corpo, quer seja cirurgia, quer seja Covid, quer seja outra doença qualquer. Muito obrigado pela recuperação de todos que melhoraram. Obrigado, Senhor, por todos que aqui estão diante do teu altar neste momento, em suas casas também, onde quer que estejam, todos, Senhor, que o Senhor preservou a vida e a saúde, porque não é necessário acontecer uma tragédia em nossa vida para reconhecermos que tu estás conosco, pois sempre o Senhor nos ampara. Muito obrigado, amado e eterno Deus, por tua ajuda. E pedimos por todos aqueles que estão acamados, hospitalizados, ou no seu dia a dia estão enfrentando dores, sofrimento, dificuldades. Vem agir intensa e abundantemente na vida de todos, Senhor, para que possam enfrentar, suportar e superar as adversidades e dificuldades do dia a dia. Abençoa, Senhor, concedendo a graça da cura a todos os enfermos. Nesse dia lembramos junto com o Ayrton, Jailson, David, Dani, a Eloá e a Cristiane. Muito obrigado, Senhor, por estes teus filhos poderem completar mais um ano de vida na tua presença. Ilumina, consagra, consola, orienta e abençoa a cada um. Senhor, muito obrigado por eles crerem em Cristo e viverem a fé, e mantenha-os firmes na fé até o último instante. Neste momento também pedimos por todos, pastores em todo o Brasil, em todo o mundo, especialmente aos teus mensageiros da nossa querida Yelbe. Abençoa os pastores dos pastores, que são os nossos professores, pastores do Seminário Concórdia em São Leopoldo, que possam ser realmente orientadores, pessoas iluminadas com o teu Santo Espírito, para que assim possam transformar a vida de todos os aprendizes, estudantes que estão se preparando para o ministério, e assim sejam pastores consagrados, dedicados na tua igreja, no teu reino e na nossa IELB. Obrigado pelo privilégio de ser pastor, obrigado por poder compartilhar a tua palavra, ainda mais neste rebanho especial e maravilhoso que o Senhor estabeleceu aqui em São Miguel e região. A ti seja, Senhor, nossa vida, com tudo que temos e somos, especialmente agora em preparação à Santa Ceia, falamos em conjunto contigo dizendo: Pai nosso que está nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, lhe o entregou, dizendo: Tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Da mesma forma também, depois de ter enceado, Cristo pegou o cálice e, tendo dado graças, lhe o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós, para o perdão dos pecados. Disse Cristo: façam isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. Amém. Deus abençoe a vossa participação na ceia do Senhor. Venham, pois tudo está preparado. Podem sentar-se. Nós vamos começar daqui, pode pegar esse ali, aplicando álcool. Quem quiser participar logo em seguida pode também se organizar, ficar em pé, para a gente saber quem vai participar. E assim todos que vão auxiliar podem vir à frente. Hélio me auxilia na distribuição da ceia, né? Deus esteja com todos. Passa um, Eloá, pode passar mais um. Elô, pode passar mais um. Deus abençoe a todos.
suas mãos estão os sinais do alto preço que custou minha paz. Em suas mãos tomou minha vida, pobre e vazia, totalmente perdida. Em suas mãos suportou todo o peso do mundo em pecado e tanto desprezo. Em suas mãos abertas na cruz, vejo o tamanho do amor de Jesus. Em suas mãos gravou o meu nome, me leva seguro onde quer. Vida sim em nós. Essa vida está se fortalecendo, se firmando cada vez mais, porque o Espírito Santo está nos preservando pela palavra e os sacramentos, na única e verdadeira fé salvadora. Que esta vida chegue até muitas e muitas pessoas com quem nós convivemos dia após dia. Sejamos mensageiros, ótimos mensageiros. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Comer, dormir, trabalhar, se divertir é muito importante em termos humanos, é legal, mas uma coisa é necessária: cuidar da nossa salvação e da salvação das pessoas com quem nós convivemos. Isso depende da ação de Deus pelos meios da graça. Vamos fazer parte do reino de Deus e vamos ajudar um monte de gente aí que precisa ser chamada também a reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, único Rei. Podendo se coloque em pé. Concluímos este momento falando com Deus em oração. Recebam depois a bênção de Deus. Amado Deus, muito obrigado por tu teres vindo de forma tão maravilhosa ao nosso encontro, pela tua palavra e sacramentos. O Senhor está agindo, intervindo em benefício das pessoas do mundo inteiro, desde a tua criação do mundo. O Senhor sempre esteve, tu estás e continuarás preocupado com todos nós. Preserve em nós, independente
das teorias, das conspirações do mundo aí, preserve em nós a fé verdadeira, para que nada nem ninguém nos afaste do teu reino, do teu amor e da tua graça, e que assim, firmados em Cristo, também sejamos mensageiros, porta-vozes, embaixadores do teu reino, às pessoas com quem nós convivemos. Por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar-se. Reafirmamos que sempre são bem-vindos à casa de Deus, todos, e é claro também todos que nos acompanham pela live nesse momento, né? Estejam sempre conosco. Qualquer coisa que precisarem podem entrar em contato com a gente também. Nos colocamos à disposição em todas as situações possíveis onde podemos atuar e atender, é claro. E que no sábado que vem às 15 horas ou às 19 horas voltaremos a nos encontrar aqui. Obrigado por todos que ajudaram a condução e a realização deste culto. Deus ilumine e guarde a todos. Se o grupo quiser cantar mais uma, podem. Vamos mais uma, por favor, é com vocês daí. Deus seja louvado. Concluímos este momento sob a graça de Deus. Boa noite.